Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar sobre infraestrutura e uma das principais que nós temos no Espírito Santo. Vamos falar hoje sobre a BR-101, que corta o nosso estado de norte a sul ou do sul ao norte. Nós vamos conversar hoje sobre os principais desafios, inclusive, da rodovia e tudo o que está por trás dela através da concessionária que administra a BR-101. Por isso, nosso convidado aqui presente vai responder tudo isso e muito mais. Trata-se de Roberto Amorim Júnior, que é o diretor superintendente da Ecovia 101, a quem a gente agradece estar presente aqui nessa manhã. Muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Fábio. Muito bom dia, telespectadores. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. É um orgulho nosso você ter vindo até esse momento para conversar com a nossa audiência, inclusive, que é tão interessada, né, nessa questão da rodovia, porque ela é de uso de muitas, milhares de pessoas, não só do Espírito Santo, tá, gente? Inclusive como travessia, né, da região sudeste para o nordeste e o contrário também. Mas nós vamos, então, já começando aqui a nossa conversa, porque eu já te tratei, né, como diretor superintendente da Ecovias 101. Acho que esse nome está um pouco diferente, até pelo costume que nós tínhamos, né, do nome, já ouvi bastante, Eco 101. Bem, diretor, explica para a gente, então, que nome é esse, porque agora essa mudança aconteceu? Pois não. Na verdade, é um movimento do Grupo Ecorodovias. O Grupo Ecorodovias, hoje, é o maior operador em termos de quantidade de quilômetros de concessão rodoviária no país. São 12 concessões, inclusive a antiga Eco 101, agora Ecovia 101. E essa mudança de marca, então, aconteceu nesse âmbito de país, do Grupo Ecorodovias, aqui no país. Então, todas as concessionárias do grupo agora passam a se chamar Ecovias e caracterizando o local que estão inseridas. No nosso caso aqui, Ecovia 101. Então, tá aí a resposta para a gente entender já. E até você também se habituar a ter esse nome, né, mais presente, mais forte, quando, né, ter assuntos relacionados à BR-101 no Espírito Santo. Agora, diretor, se a gente pensar também, né, a empresa já atua no estado há um certo tempo, desde que a concessão foi feita, né, já há mais de 10 anos, né? 10, esqueci de fazer a conta aqui, 12 anos, né? Perfeito. O que foi feito até hoje, né, na nossa BR-101? A gente tem aí, como eu falei, né, a concessão toda da divisa do Rio de Janeiro, até mais que o Espírito Santo, vai até a cidade de Mucuri, no sul da Bahia, mais ou menos ali perto da fábrica da Suzano. O que esse tempo de 12 anos trouxe de mudança para a nossa BR? Nesses 12 anos, a Ecovia 101, sempre num papel de protagonista, né, batalhou toda a necessidade prévia para início das duplicações, e hoje nós temos implantado 62 quilômetros de duplicações, dos quais 53 aproximadamente que nós recebemos já duplicado. Então está à disposição dos nossos 479 quilômetros totais, 115 aproximadamente duplicados. Além disso, nós fizemos a restauração já por 2 ciclos de toda a pavimentação, sinalização. Então hoje a gente tem uma infraestrutura de pistas simples, em boa parte, mas numa condição muito adequada e dentro de parâmetros de segurança necessários. No norte do estado, até por conta do desafio do licenciamento, que acabou levando mais tempo que a gente esperava, a gente teve um trabalho focado em terceiras faixas, focado em recuperação das obras de arte. Então, toda uma preocupação especial em segurança viária, uma vez que a gente tem levado mais tempo que o previsto para poder chegar com as obras de ampliação da capacidade. Né? Entendido. Nesse ponto, até o senhor falar sobre licenciamento ambiental, pelo visto foi um desafio mesmo nesses 12 anos de concessão até agora, né? Porque é um item que você tem que ter para poder fazer as obras necessárias aonde a empresa entendia que deveria fazer, o que a gente entende, né, enquanto população, enxergar essa duplicação. E esse realmente foi um desafio entre os principais a ter as licenças ambientais? Sim, sem dúvida. O licenciamento ambiental foi um desafio que ele acabou levando um pouco mais tempo do que a gente imaginava inicialmente, né, dentro da projeção e planejamento da execução contratual, sendo que para o
pro porção sul, vamos dizer assim, né? Hoje nós dividimos basicamente o trecho em 2 porções. Norte, que seria de Serra, sentido Mucuri, e o sentido sul, que seria Serra até a divisa com o Rio de Janeiro. Esse licenciamento do sul, nós iniciamos ele, então logo assumimos a concessão em 2013, na verdade herdando um processo que já estava em andamento do próprio DENIT, que é quem administrava a rodovia antes, que iniciou em 2011, até anterior à concessão. E nós conseguimos ultrapassar esse desafio em 2018, foi quando a gente efetivamente conseguiu iniciar as obras de duplicação para o sul. Por isso que nós iniciamos inicialmente, né, prioritariamente para o sul, e levamos mais tempo para o norte. Por quê? Para o sentido norte, o licenciamento saiu em 2022. Nós iniciamos também em 2013, aí não tinha iniciado ainda pelo DENIT, e nós conseguimos obter em 9 anos o licenciamento de parte do norte. Porque hoje nós temos o licenciamento do entroncamento da BR-101 ali na saída do Mestre Álvaro, do contorno do Mestre Álvaro, até o entroncamento com a BR-259 indo para Colatina, em João Neiva. Então, esse é o licenciamento ou o que está liberado hoje para que nós possamos dar andamento nas obras para o norte. A norte de João Neiva, nós ainda temos um desafio e estamos trabalhando junto ao IBAMA, aos órgãos ambientais, para que a gente consiga evoluir e conseguir esse licenciamento ao norte de João Neiva. Eu vou aproveitar esse tema ainda até para explicar às pessoas, né, com a sua ajuda, para até desmistificar muita coisa, né? A gente tem na parte norte, inclusive, né, acho que a grande lembrança é a questão de ter a travessia de uma reserva florestal que é em Soretama. Só que no sul a gente não tem esse peso todo, pelo menos até onde eu me recorde. Só que também complementando a pergunta, a gente já tem o traçado da rodovia. Sim. É difícil ter esse licenciamento ambiental, já que já tem uma rodovia, né, desenhada, né, por mais que ela passasse por adaptações, mas é realmente um ponto muito dificultoso esse licenciamento ser dado pelos órgãos de controle? Isso. Qual é o desafio para o norte, né? Quando a gente pensa ali na reserva de Soretama, exatamente a gente achar esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a garantia da sustentabilidade da reserva, que é importante não só para o estado, mas para o país inteiro. Ali nós já estudamos pelo menos 11 alternativas. E uma alternativa, talvez pensada, seria tirar a rodovia exatamente do traçado original. Então nós chegamos, inclusive, dentre essas 11 alternativas, estudar um contorno por fora da reserva. O ponto é que à direita nós temos uma limitação de espaço pelo mar. Verdade. E à esquerda, na verdade, nós temos um fragmento maior da reserva. Tanto que, pela BR, hoje nós cruzamos cerca de 6 quilômetros dessa fragmentação da mata, né? Mas chega a 25 se a gente pensar na área de amortecimento, que são aquelas áreas lindeiras à reserva. Quando nós vamos mais para a esquerda, nós estamos falando da maior parte, né, chegando a mais de 20, 30 quilômetros. Então, nós teríamos que fazer um contorno de aproximadamente 120 quilômetros para conseguir tirar esse traçado de dentro da reserva. O que à época foi estudado e mostrou-se inviável. Então, o que nós temos buscado cada vez mais, pensando na preservação de todo tipo de vida, e principalmente da fauna de dentro da reserva, que é importantíssima, e como eu reforço essa questão, que o que a gente busca é esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, né, do meio ambiente, e a gente achar uma saída ali junto com o pessoal, os estudiosos do meio ambiente, nos ajudaram para que a gente ache isso. E a gente já começou essas ações. Então a gente tem ações junto com o time da UFES e CMBio, buscando ali a possibilidade de encontrar um meio termo e um equilíbrio para que a gente consiga preservar a fauna local, mas ao mesmo tempo a gente consiga evoluir com as obras de duplicação e de ampliação da capacidade. Excelente. Bem, a gente ainda vai conversar muito sobre essa questão, né, ligado a esse momento daqui para frente, como o diretor acabou de dizer. Mas vamos ainda concentrar um pouco o nosso olhar pelo que foi feito, né? A gente teve, com certeza, nesses 12 últimos anos, né, essa questão do recapeamento, né, a preocupação com a qualidade do pavimento, e houve sim, né, a duplicação de alguns trechos. A gente viu Viana, Guarapari, por exemplo, um trecho, inclusive, muito movimentado e que ali detinha números, inclusive, preocupantes em relação a acidentes.
houve essa entrega, já se fez e remodelou, né, o trevo de Viana, o trevo de Guarapari, contorno de Conha, e ao norte a gente teve, né, duplicações no acesso a João Neiva, nos acessos ali perto do Buda, né, de Ibiraçu. Então, esse ponto já tinha trazido um ambiente de melhoria, é isso, diretor? Dentro de uma oportunidade até que foi criada em 2015, se eu não me engano, que foi a gente fazer um licenciamento expedito e alguns trechos que nós não tivéssemos área de proteção ambiental. Tá. Então, por conta dessa que era uma portaria que existia à época, que é a 288 e a 289 do IBAMA, e a gente foi oportunizado a gente apresentar, e no estado nós apresentamos 10 trechos que eram elegíveis a esse licenciamento expedito, vamos dizer assim. Desses 10, 4 nós conseguimos agilizar, né, vamos dizer assim, porém são trechos pequenos, como você bem disse, Fábio, são 4 quilômetros, 2,5 km, que foi o que nós conseguimos executar à época, né? E aí, a partir de 18, sim, com o licenciamento do Sul, que a gente conseguiu fazer esse trecho maior, né, de ampliação da capacidade, que vai ali da 262, né? Inclusive o próprio trevo com a 262, uma obra importantíssima para o estado ali, sim, de quem está vindo pela BR-262, ali de Minas Gerais, da região de montanha do estado, sentido sul do estado, que hoje a gente liga até o acesso de Alfredo Chaves. Então ele está totalmente duplicado, sentido sul, onde nós conseguimos o licenciamento prioritário, vamos dizer assim, até por conta de estar mais distante da reserva e a gente conseguir mostrar que o impacto acaba sendo praticamente nulo na reserva. Por isso que o assunto, né, da questão do licenciamento ambiental, né, era muito importante que a gente já te explicasse para poder entender os avanços que houve, que já tivemos, e depois os próximos passos que virão. Bem, como o nosso tempo desse primeiro bloco já esgotou, eu não quero, inclusive, aqui que haja interrupção para a explicação, acho que talvez uma das principais dessa entrevista, que é entender o momento em que a Ecovias 101 agora chega para falar sobre repactuação do contrato da BR-101 no Espírito Santo. É uma demanda, inclusive, muito importante, não só para a população, mas também para a nossa economia do Estado. Esse momento, inclusive, se aproxima cada vez mais, devido até um calendário que foi, né, feito pelo Tribunal de Contas da União. E a gente vai entender tudo isso, então, sem nenhum tipo, né, de corte da nossa entrevista, para que você tenha a total clareza e até ter noção da importância do que está para acontecer no nosso Espírito Santo, já que também rodovia mexe com vidas. E também, claro, a gente vai trazer ainda informações sobre segurança, sobre quais são os apoios que a concessionária oferece a quem transita aqui pelo Espírito Santo. Então, na volta do intervalo, a gente já fala sobre isso. De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT, tendo uma conversa muito importante e transparente também sobre a situação da BR-101 no Espírito Santo e, claro, falando através do papel da concessionária Ecovia 101. Nosso convidado aqui é que está transmitindo esse conteúdo para a gente, conversando com você através do nosso programa. Roberto Amorim Júnior, que é o diretor superintendente da Ecovias 101, a concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo. A gente falou já da mudança de nome, então lembra da Eco 101, a gente continua com ela, justamente com essa mudança, então, da marca feita através da empresa controladora. E se você ainda ficar com dúvidas, lembre que o nosso programa também fica no YouTube da TV Sim SBT. A nossa conversa tem que avançar, até para resgatar o tema que eu falei ali no final do outro bloco, que é um dos mais importantes, inclusive, desse primeiro momento do ano, que fala sobre a repactuação do contrato da BR-101 aqui no estado, através, inclusive, de um momento em que a gente vai ver uma discussão muito importante acontecer, mas ela também nem é nova, ela já está vindo de algum tempo sobre essa questão, né, do contrato ser importante para se avançar ainda mais na duplicação, né, que se espera da duplicação do trecho dessa concessão, que vai, então, do norte do Rio de Janeiro, limite com o Espírito Santo, até o sul da Bahia, ali na cidade de Mucuri, então pega todo o nosso estado, e essa relevância a gente entende até pelo crescente fluxo que nós temos no estado. E aí, Roberto, então voltando com você, para explicar esse momento, essa palavra repactuação, acho que vai aparecer muito mais ainda agora, até porque, como eu disse, o calendário que o TCU, o Tribunal de Contas da União, impôs para que essa, vamos chamar, regularização então da situação aconteça, mas que suas palavras então possam nos explicar o que é a repactuação que está para ser feita.
O processo de repactuação nada mais é do que uma modernização do contrato de concessão, né? É esperado que em contratos de longo prazo a gente tenha necessidade, e quando a gente fala de rodovias, até pelo próprio dinamismo, de fazer revisões, né? O ponto é que as ferramentas até então que eram disponíveis para essa modernização contratual, ela acabou não tendo a possibilidade de ser aplicada por vários motivos. E com essa construção e itens que foram acontecendo que não eram previsíveis desde o início da concessão e a impossibilidade de modernizar o contrato, levou ao processo que nós chegamos em 2022, que foi uma devolução amigável. Então nós chegamos a pleitear essa devolução e desde então, não só no caso da Ecovia 101, mas de outros contratos de rodovia, aeroportos, foi criado um ambiente de necessidade de retomada urgente de investimentos. Com essa necessidade, então, foi-se aventada essa possibilidade e com a entrada do Tribunal de Contas da União no processo, ainda deu mais segurança jurídica e no longo prazo de pensar numa repactuação contratual. Então, nada mais é do que o contrato atual, porém aplicadas melhores práticas e as mais atuais e modernas em termos de parâmetro, tanto de atendimento de guincho, ambulância, pavimento, obras. Então, a modernização contratual são essa atualização de parâmetros para que tenha garantia num curto espaço de tempo da retomada desses investimentos que são tão importantes para o Estado e para o país. Uhum. Essa repactuação já dá a continuidade do trabalho da Ecovia 101 ou tem que ter alguém avaliando isso ainda? São algumas etapas, né? Por conta da alteração significativa que nós tivemos no contrato de concessão, o TCU achou por bem fazer um processo competitivo. Então, o que quer dizer isso, né? Foram abertos 100 dias, e esses 100 dias eles culminam no dia 26 de junho agora, num leilão, onde eventuais interessados em tocar esse projeto da Ecovia 101, né, de duplicação, todos os demais serviços, possa ser ofertado ao mercado. E se tiver interessado, no dia 26 de junho, na B3, vai ter um leilão onde os interessados vão participar. Caso não tenha interessados em assumir a concessão ou participar desse processo, a Eco 101, com esse projeto que está apresentado e aprovado pelo TCU, dá continuidade no D+1, vamos dizer assim. Então, na implantação e continuidade desses investimentos, de imediato, tão logo tenha esse aditivo contratual. Excelente. Bem, a empresa tem o seu calendário de trabalho, né, baseado, acredito, nessa continuidade, né? E aí, o que está para vir, então, ainda? Por quê? Né? Citei o trajeto, né, o traçado, melhor dizendo, da rodovia no estado, e aparecem ainda, claro, demandas de duplicação em vários locais. Só que alguns, né, acabam tendo prioridades, vamos chamar assim, pelo uso que foi se criando ao longo da BR. A gente tem trechos, vamos chamar assim, mais rurais, outros a cidade foi crescendo em torno da rodovia, criou-se um ambiente de trânsito de cidade na rodovia, e acho que alguns pontos precisam estar aí mais bem observados e elaborados para que todos tenham a sua passagem de uma maneira tranquila e garantida, né, Roberto? E aí, o que se tem daqui para frente na previsão, então, de atuações para a melhoria na BR? A modernização contratual, ela está basicamente construída em 2 momentos. Um primeiro momento são os próximos 3 anos. Nesses próximos 3 anos, que nós chamamos de período de transição, estão os principais investimentos que já têm licenciamento ambiental e projeto executivo aprovado na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Ou seja, é um período que vai ser acompanhado de perto pelo TCU, pelo Ministério de Transportes e pela ANTT, e nós estamos falando basicamente da duplicação do trevo de Safra, do acesso a Cachoeiro do Itapemirim, até o trevo da 259 do acesso a Colatina, ali em João Neiva. Então, são 3 anos para que essas obras de duplicação sejam realizadas prioritariamente nesse trecho, que é onde os estudos mostram que nós temos maior demanda, inclusive, que é pela proximidade até aqui da Grande Vitória, né? Nesse período, a partir do 4º ano, vamos dizer assim,
é o tempo que nós temos para buscar o licenciamento ambiental dos trechos adicionais, acima de João Neiva, como nós comentamos, né? E fazer os demais investimentos. Num primeiro momento, já foi incluído o contorno de Ibiraçu, contorno de Fundão e contorno de Linhares, que, por ocasião das audiências públicas com o IBAMA, surgiu como uma necessidade das populações locais nesses municípios, até para que a gente não tenha grandes movimentos de desapropriação e desalojamento de pessoas que já estão consolidadas nos municípios há muito tempo, né? E a BR-101, a gente sabe que alguns municípios é praticamente uma avenida. Fundão e Ibiraçu, né? Exatamente. Praticamente sim. Praticamente uma avenida. Então isso já está incorporado. E acima de Linhares, que a gente tem, como nós comentamos também, o desafio do licenciamento ambiental e da reserva de Soretama, então que a gente precisa de um tempo maior para achar esse equilíbrio que nós comentamos. Nós iniciamos num primeiro momento com a implantação de terceiras faixas, são 41 quilômetros de terceiras faixas, e a gente já melhora então fluidez, diminui tempo de viagem, melhora a segurança viária, e nós temos até o terceiro ano desse novo prazo contratual para apresentar um estudo de gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Então, num primeiro momento, apesar de não estar a duplicação acima de Linhares, esse estudo que vai ser apresentado até o terceiro ano vai apontar o nível de serviço necessário para que essa duplicação seja incorporada. Porque uma coisa bem interessante, Fábio, vale comentar, que entrou nessa modernização também, é uma justiça tarifária, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve um clamor muito grande da sociedade, falou o seguinte: poxa, a duplicação não está passando aqui no meu trecho e eu já estou financiando uma obra através do pedágio. Com essa modernização, isso é corrigido. Nós vamos ter uma tarifa diferente para pista simples e uma tarifa para pista dupla. Então, a praça de pedágio que está alocado num trecho de pista simples vai ser uma tarifa diferente, menor, do que uma praça de pedágio que está alocado num trecho que já está duplicado. Então, vão ter gatilhos, que sempre foi um clamor da sociedade nesse sentido, e nós entendemos que realmente fica mais justo, e o TCU entendeu assim também, e isso está incorporado nessa modernização contratual também. Então, entre outras novidades, nós temos isenção para motociclista, a partir do momento que for assinado o aditivo. Quem usar a tagzinha, né, que é aquele pedágio eletrônico que passa na via eletrônica, vai ter um desconto também de tarifário. Aquele usuário de veículo de passeio que recorrentemente utiliza a rodovia, passa pela praça de pedágio, vai ter também um desconto progressivo. Então, cada vez que ele passar, ele vai tendo um desconto. E a cada mês isso é renovado, mas ele vai novamente acrescentando e criando aquela faixa de desconto. Então, como nós falamos, foi aplicado a essa revisão contratual tudo que a gente tem hoje de mais moderno em termos de concessão rodoviária no país. A gente, ouvindo aqui, né, o diretor superintendente da Ecovia 101, e pelo que eu acompanhei todos esses anos, inclusive, realmente dá uma transformação importantíssima, talvez, para quase que realmente um novo contrato, né, que vem a partir então dessa repactuação, modernizando sistemas, né, e também, claro, com um olhar nessa segurança. Então a gente vai ficar de olho em tudo isso. A partir do dia 26 de junho, então, estamos atentos aqui. O nosso programa, inclusive, está aberto para sempre te atualizar, e convites abertos para Eco 101, Ecovias 101, sempre estar aqui com a gente. É o hábito, né, diretor? Acho que vocês mesmos também, né, podem estar alguma hora ali lembrando do outro nome também. Né? Mas tem um ponto importante, essa questão, só para a gente também deixar claro, a preocupação com essa questão ambiental, acho que o senhor pode até trazer esse olhar também grande. Enquanto essas discussões, por exemplo, com a questão de Soretama não avançam, devido até tudo o que está para acontecer ainda, mas a fauna ali, que é uma preocupação muito grande até por atropelamento, não está esquecida. Tem algumas iniciativas que já foram até implantadas? Sem dúvida, Fábio. É uma preocupação importante nossa na reserva de Soretama, e as ações já iniciaram, tanto apoio em ações educativas, quanto agora recentemente, há poucos dias, nós implantamos 8 passagens de fauna aérea, né, lá no local, onde, como eu disse, é importantíssimo a gente destacar que toda forma de vida importa para nós. Então essa é uma forma que a gente entende, né, junto com o apoio, como eu disse, do IBAMA, ICMBio, de nos apoiar e mostrar esse caminho das ações mais efetivas
na preservação da vida ali, da fauna local, né, desse importante trecho. Muitos assuntos, né? Falei que a rodovia tem um papel tão importante, né, no nosso Espírito Santo, porque é a vivência da nossa ligação, né, principalmente terrestre, como nós temos, passa então pela atuação dessa empresa que a gente passou a conhecer muito mais aqui pelo nosso Em Destaque. Agora, diretor, só para não terminar sem um rápido esclarecimento, né? Já foi percebido o aumento de fluxo que eu falei, liga BR-101, né, o Sudeste e o Nordeste. Isso é visível que esse uso nosso do trecho do Espírito Santo está maior ou menor nos últimos tempos? Sem dúvida. Nós observamos nos nossos acompanhamentos e estudos de tráfego uma melhoria no tráfego. Posso citar que nos últimos 3 anos nós tivemos praticamente 15% no aumento do volume de veículos, tanto de passeio quanto veículos pesados. E gostaria também de citar um dado que eu acabei não citando, que desde que nós assumimos a concessão, Fábio, até o fechamento do ano completo, foi 2024 agora, nós tivemos uma redução de 62% no número de acidentes e tivemos uma redução de mais de 50% no número de óbitos. Claro que não é um número ainda satisfatório enquanto a gente estiver perdendo vida na BR, mas eu acho que mostra que a gente está num caminho adequado, está num caminho de trabalho e a gente vem colhendo alguns resultados. E esse trabalho incansável na segurança viária, enquanto nós estivermos aqui, vai estar no nosso DNA e esse é o nosso compromisso com o Estado. Que bom. E aqui, sabendo desse compromisso, iniciativas, uma leitura sobre a nossa realidade, por isso eu tenho muita gratidão da sua presença aqui, diretor. Obrigado mesmo, Roberto, pela presença, viu? Eu que agradeço, Fábio. Que bom. Grande prazer estar aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou para ter tantos esclarecimentos aqui na nossa manhã da TV Sim SBT, porque você tem então agora um dia muito mais informado e sabendo realmente aí quais são os pontos, né, importantes de uma discussão que a gente então já tem aqui no Espírito Santo sobre essa BR que é vivência mesmo. A gente aguarda você também no nosso próximo programa. Tenha um bom dia e até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.